aí, bora falar de um assunto que, olha, dá o que falar há mais de um século: a psicanálise. Essa tal de cura pela fala, né? Desde que surgiu, ela tem sido uma ideia super provocadora, dividindo a psicologia e botando fogo no debate científico. E no fundo, a grande questão é essa: a psicanálise é ciência de verdade ou é pseudociência? É essa a treta que a gente vai tentar entender melhor hoje. Olha, que curioso. A ideia inicial do Freud era que a psicanálise fosse uma ciência do cérebro mesmo, sabe? Bem neurobiológica. Só que em algum momento a rota mudou. Ela acabou saindo do laboratório e focando muito mais na clínica, no divã. E foi aí, justamente aí, que começou essa polêmica toda que não acaba nunca. Beleza, então para a gente entender essa briga, vamos começar pelos argumentos contra a psicanálise. Por que tanta gente bate o pé e diz que ela é pseudociência? A resposta, pessoal, está em umas críticas bem pesadas, tanto da filosofia quanto da própria ciência. E aqui tem uma palavra que é crucial para entender tudo isso: falsificabilidade. Parece complicado, mas a ideia é simples. Para uma teoria ser científica, ela precisa poder ser testada. E, mais importante ainda, ter a chance de ser provada errada. Pensa bem, se uma teoria consegue explicar tudo, absolutamente tudo, no fim das contas, ela não está explicando nada de concreto. É tipo aquele ditado: o que tiver que ser, será. Isso não é ciência, né? E é exatamente nesse ponto que entra um cara chamado Karl Popper, um filósofo super importante. Para ele, a psicanálise era o exemplo perfeito de não ciência. Por quê? Porque ele dizia que ela é infalsificável. Olha o exemplo que ele usava. Se um homem pula na água para salvar uma criança, um psicanalista pode dizer que ele está sublimando. Mas se o mesmo homem empurra a criança na água, o psicanalista pode dizer que ele está reprimindo. Ou seja, a teoria se encaixa em qualquer cenário. Ela sempre tem uma resposta pronta. E para Popper, isso é um sinal claro de que não estamos falando de ciência. Mas nem todo mundo comprava essa ideia do Popper. Teve outro filósofo, o Adolf Grumman, que chegou com uma outra visão. Para ele, as teorias da psicanálise até que davam para ser testadas sim. O problema, segundo Grumman, era um método. Ele achava que a coleta de dados ali no divã era toda contaminada. Tipo, o terapeuta acabava influenciando o paciente e isso bagunçava toda a evidência. Então, resumindo a ópera, para o Popper era pseudociência e ponto. Para o Grumman era uma ciência, só que uma ciência com métodos falhos. E a verdade é que a ciência mais moderna acabou dando um pouco de razão para esses críticos, viu? Várias daquelas teorias clássicas do Freud, sabe? Complexo de Édipo, os estágios psicossexuais, a ideia de memórias traumáticas reprimidas. Bom, a maioria delas não se sustenta mais quando a gente olha para as evidências que temos hoje. Aí a gente pensa, né, com tanta crítica pesada, com um monte de teoria que já caiu por terra, por que raios a gente ainda está discutindo psicanálise? Pois é, a resposta pode surpreender. Mas antes da gente seguir para outra parte da história, uma pausa rápida. Se esse tipo de papo sobre mente e cérebro te interessa, já sabe, né? Se inscreve aí no canal para não perder nada. Ok, agora vamos virar a moeda. A gente já viu o lado da crítica, agora vamos olhar para os argumentos a favor da psicanálise. E eles se baseiam principalmente na evolução que ela teve e, pasmem, em dados científicos bem sólidos. Antes de mais nada, uma coisa precisa ficar muito clara. A psicoterapia psicodinâmica que existe hoje não é a mesma coisa da psicanálise lá do tempo do Freud. Não mesmo. Ela evoluiu muito, foi adaptada e, o mais importante de tudo, foi testada cientificamente. É dessa versão moderna que a gente vai falar agora. E olha, os resultados são de cair o queixo. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o que os cientistas chamam de tamanho do efeito, que é basicamente o quanto um tratamento funciona de verdade. E o que a gente vê que a terapia psicodinâmica não só funciona, como a eficácia dela é bem parecida com a da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é tipo o padrão ouro hoje em dia. E mais, a eficácia é bem superior à dos antidepressivos mais comuns. Isso é muito forte. E não para por aí. Tem uma coisa muito particular da terapia psicodinâmica que chamam de efeito adormecido. O que é isso? Em muitas terapias, os benefícios diminuem com o tempo, certo? Aqui, acontece o contrário. Os pacientes continuam melhorando depois que a terapia já acabou. Meses até anos depois. É como se a terapia plantasse uma sementinha de mudança que continua crescendo sozinha, gerando transformações bem profundas e que duram para a vida. E aí, mesmo com todo aquele ceticismo, as principais organizações de saúde do mundo
Gente do mais alto calibre, como o NICE, lá no Reino Unido, e a Associação Americana de Psicologia, a APA, elas reconhecem a terapia psicodinâmica. Elas não só reconhecem como um tratamento eficaz, como recomendam oficialmente nos seus guias. Isso não é pouca coisa. Então, peraí. De um lado, a gente tem críticas que parecem demolir a psicanálise. Do outro, evidências científicas super robustas de que ela funciona. E aí, como é que a gente resolve essa contradição? Bom, a resposta parece estar numa visão mais atual, que consegue integrar essas duas coisas. Vamos recapitular. Popper falou que era pseudociência. Greenbaum disse que era uma ciência falha. Mas hoje tem um campo novo e fascinante chamado neuropsicanálise, que está trazendo uma outra perspectiva. A ideia central é que mente e cérebro não são coisas separadas, são só dois lados da mesma moeda. E o que eles estão conseguindo fazer é mostrar como aqueles conceitos da psicanálise podem sim estar ligados a processos que acontecem de verdade no nosso cérebro. Então, qual seria o veredito final? É o seguinte: muita coisa do Freud original de fato ficou para trás. Mas os pilares, as ideias centrais da psicanálise, essas foram validadas pela ciência moderna. A neurociência hoje confirma que processos inconscientes são dominantes na nossa vida mental. A psicologia do desenvolvimento mostra que as experiências da infância são sim fundamentais para formar quem a gente é. E como a gente viu, os estudos clínicos provam que a terapia funciona. Aquela acusação de pseudociência hoje soa cada vez mais como algo ultrapassado. No final das contas, essa saga toda da psicanálise nos força a pensar numa coisa mais profunda. Talvez o grande debate não seja só sobre a psicanálise ser ciência ou não. Talvez seja sobre os próprios limites da ciência. Até onde o método científico consegue ir quando o objeto de estudo é algo tão complexo, tão misterioso quanto a mente humana. Ufa! Espero que essa nossa viagem pelo debate da psicanálise tenha ajudado a clarear as coisas. É um assunto complexo, né? Mas fascinante. E se você curte continuar explorando esses mistérios da mente, já sabe, se inscreve aí no canal. A gente se vê na próxima.